Olá, sou o professor Edson Sidião. É uma grande honra estar aqui trabalhando com vocês um tema de importância gigantesca para a saúde pública. E hoje nós estamos, com esse vídeo iniciando aí uma série programada para trabalharmos aí as doenças parasitárias de importância dentro da saúde pública brasileira. Hoje nós vamos, de certa forma, introduzir todo o conteúdo, trabalharmos conceitos básicos para que a gente possa entender um pouco melhor sobre qual o impacto das doenças causadas por parasitos no Brasil, como trabalharmos dentro do diagnóstico, dentro dos aspectos clínicos, e principalmente aí como, sendo um profissional da área da saúde, como é que nós podemos auxiliar tanto dentro do diagnóstico, também como aí na prevenção, e é importante aí considerarmos também o nosso papel na educação, que é realmente a principal medida preventiva dessas doenças. Tá? Então vamos iniciar aqui com a pergunta básica, o que vem a ser o parasitismo, Então, pensando aqui de forma geral, o que é parasitismo, o que é parasita ou parasito, qual é a relação entre essas doenças e os agentes infecciosos? Será que são os mesmos conceitos? O porquê que nós temos uma ciência chamada parasitologia, uma outra ciência chamada de microbiologia, onde é que se encontram dentro dessa classificação os vírus, as bactérias, os fungos, os protozoários, o porquê que nós dividimos isso, certo? Então, de cara, vamos dar aqui o conceito de parasitismo. O parasitismo é uma relação ecológica, e quando nós dizemos uma relação ecológica, é uma relação entre seres vivos diferentes, na qual um ser ele necessita obrigatoriamente de outro ser vivo para sobreviver. Esse ser que necessita é o parasito, e esse ser que é parasitado é o hospedeiro. Tá? Então, existe essa relação na qual o parasito ele obrigatoriamente necessita de seu hospedeiro para sobreviver. E ele necessita por algum motivo básico. Pode ser uma necessidade metabólica, pode ser algum nutriente necessário para a sobrevida que ele não produz e ele precisa obter isso do seu hospedeiro. Pode ser uma relação física, na qual há essa interação. Existem diversas necessidades que podem ser encontradas na natureza, certo? E a partir dessa relação ecológica, nós, dentro da parasitologia, que é a ciência que estuda essa relação ecológica, nós podemos segmentar estudando somente as relações em que o hospedeiro necessariamente seja o ser humano, e aí então a gente já entra dentro da parasitologia humana, e nós estudamos os parasitos que provocam, através dessa relação, algum distúrbio dentro da saúde, algum desequilíbrio na saúde, na homeostase humana. Então, daí vem a parasitologia humana, a ciência que estuda as relações ecológicas entre os parasitas e o ser humano. Importante considerar que existem outros tipos de relações ecológicas, algumas até, é importante considerar que essa relação ela não é parada, ela é flexível, ela pode sofrer mutações, pode evoluir, e você pode ter uma relação que hoje é de parasitismo, daqui a algum tempo já não ser de parasitismo, já se tornar de mutualismo, uma relação em que um ser não sobrevive sem o outro, certo? É o que, por exemplo, ocorreu entre as células eucarióticas, ou seja, as células mais complexas, como é o caso da célula humana, e uma hoje chamada organela, mas que no passado era considerada uma bactéria, que é a mitocôndria. Ou seja, uma célula do ser humano ela não sobrevive sem essa organela, que é responsável pela produção de energia, e essa organela ela não sobrevive fora de uma célula. Inclusive, ela tem essa capacidade de se multiplicar de forma autônoma a célula eucariótica. Então, só para se ter uma ideia de que essas relações elas estão em constante modificação, mutação, então é uma relação realmente dinâmica. Tá? E para facilitar o entendimento, a compreensão, o estudo dessas relações,
né, é importante considerar que, didaticamente, nós dividimos a parasitologia em duas grandes ciências, certo? Nós temos aqui o estudo dessa relação do parasita com o hospedeiro, na qual o parasita ele se classifica dentro de seres vivos em vírus, ou bactérias, ou fungos, ou até mesmo os prions. Essa relação é estudada pela microbiologia, certo? E aí dentro da microbiologia eles podem se subdividir, na qual você tem a virologia, você tem a micologia, que é o estudo da relação dos fungos com o ser humano, você tem a bacteriologia. Tudo isso é microbiologia. Já a parasitologia, ali você tem a relação entre seres mais complexos, como é o caso dos protozoários, e também, é claro, do reino animalia, né, de animais que também podem provocar essa interação. Então aí nós temos, né, já a parasitologia se subdividindo na protozoologia, que é o estudo dos protozoários parasitas, a eumintologia, onde você tem os eumintos, que já são animais bem mais complexos, que são formados por múltiplas células e também são eucariontes, ou seja, são células mais complexas, né, e possuem organelas muito diferentes dos que nós vimos dentro da microbiologia, isso é importante considerar. E nós temos também aqui, dentro da parasitologia, o estudo de insetos, né, que podem tanto ser parasitas, então a gente chama de ectoparasitas, são parasitas externos dentro do nosso organismo, como vetores de várias doenças, de vários agentes infecciosos. E aí voltamos também novamente para a microbiologia, né? E aí é importante considerar que quando você tem na microbiologia essa relação, aí nós chamamos de uma infecção, né? E quando isso ocorre com protozoários e eumintos, aí nós já descrevemos que é uma parasitose. Então existe essa diferenciação didática também, certo? Então quando você tem um ser parasita provocando uma doença, ali você tem uma parasitose, essa relação na qual a relação ecológica na qual há um prejuízo para o ser humano. É importante considerarmos essa diferença também. Isso é um detalhe fundamental. E só voltando ali, insetos podem provocar ectoparasitoses, que são parasitoses que vão atingir a pele, unhas, cabelo, pelos, ou seja, todo o nosso organismo, mas na parte externa. Aí nós dizemos que é um ectoparasitismo. É o caso de piolhos, pulgas, carrapatos, ácaros, que podem estar aí dentro dessa classificação. Também são objetos de estudo da parasitologia. E a parasitologia ainda também se preocupa, né, com os acidentes ofídicos, ou seja, acidentes com animais que produzem, né, a peçonha, venenos, como é o caso de cobras, aranhas e escorpiões. Também é estudado dentro dessa ciência que é a parasitologia, né? Então aqui só para se ter uma ideia do quanto é amplo, complexo o estudo da parasitologia. E dentro aqui da nossa programação, dentro da nossa série de estudos, nós hoje iniciamos com esses conceitos gerais, né, principalmente aí focando nas parasitoses provocadas por protozoários, para que a gente possa adentrar um pouco mais e aprofundar um pouco mais cada uma dessas doenças, né? Nós vamos observar, por exemplo, no nossa próxima capítulo da série, a doença de Chagas, que é provocada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. E a ideia é aprofundarmos para vermos, né, para conhecermos um pouco mais os aspectos históricos, os aspectos biológicos, entender o porquê esse parasito ele necessita dessa relação ecológica com o homem, como é que se dá essa relação, como é que ele chega, como é que ele é transmitido, né? Outras formas que ele utiliza, por que ele escapa dos mecanismos de defesa do ser humano, né? Como é que se dá o diagnóstico, como é que se dá o tratamento, seja ele medicamentoso ou não, né? E principalmente como nós, profissionais da área de saúde, podemos atuar auxiliando aí na prevenção dessas parasitoses, né? Que são os aspectos epidemiológicos que também nós vamos trabalhar. Então essa é a ideia aí dessa nova série que nós estamos iniciando aí hoje, ok? E aí eu convido todos vocês a se interessarem, a buscarem um pouco mais de conhecimento, certo? E indico aí no final da nossa apresentação de hoje uma série de bibliografias que podem ser úteis aí no aprofundamento desse conhecimento. Então é uma grande honra e vamos iniciar
um conceito básico aqui, né? Importante. Parasitos, e aí não importa se são protozoários, se são vermes, né? É importante diferenciarmos, né? Quando falo protozoários, são, né, os seres vivos dentro do reino protozoa, que se caracterizam por ser formados por uma única célula, mas uma célula complexa, né, que possui dentro dessa única célula todas as organelas capazes de permitindo a sua vida, né? Então, esse protozoário ele é capaz, né, de respirar, de fazer processos de digestão, de se reproduzir e até de se locomover unicamente em uma célula. O que a gente não observa em outros seres de outros reinos dentro da classificação taxonômica, né? Então, esse protozoário, o verme, que já é um animal, né, é importante essa diferenciação, é uma outra classificação taxonômica, é um outro reino, né? Ele possui uma especificidade parasitária, ou seja, ele, para sobreviver, ele tem um hospedeiro, certo? Quando ele possui somente um hospedeiro, a gente diz que esse parasita ele tem uma classificação de parasita monoxênico. E quando esse hospedeiro é único, no caso é o ser humano, né, ele é classificado como monoxeno e estenoxeno, ou seja, um único hospedeiro e aquele hospedeiro é sempre da mesma espécie, né? Então, aí, como exemplo na apresentação, nós temos aí o verme, Ascaris, né? E aí a gente pode colocar a espécie Ascaris lumbricoides, ele tem como único hospedeiro o ser humano. Então, nós classificamos ele como sendo monoxênico e estenoxênico. Já um outro exemplo de parasitas heteroxenos, que seja, parasitas que têm diversos hospedeiros, nós temos aí, por exemplo, a Taenia solium, que também é um verme, certo? Ela possui tanto o homem como hospedeiro, quanto os suínos quanto hospedeiros, né? E aí há uma diferenciação. Dependendo da forma como esse parasita se reproduz, né, dentro de cada hospedeiro, ele pode ainda receber classificação entre ser hospedeiro intermediário ou hospedeiro definitivo. No nosso exemplo, a Taenia solium, por se multiplicar de forma sexuada, ou seja, havendo a troca de gametas masculino e feminino, né, ou seja, ocorrendo a formação de uma célula ovo-zigoto dentro do homem, ele já é classificado como definitivo. Já no suíno, por ser uma reprodução somente de forma assexuada, sem que haja troca de gametas, sem que haja essa diferenciação genética, ali você tem o hospedeiro intermediário. Então, o que vai comandar qual será o hospedeiro vai ser a forma de reprodução desse parasita dentro desse hospedeiro. É importante considerar. No outro exemplo, né, o Diphyllobothrium, né, que se tornou muito conhecido nos últimos anos, principalmente pela mudança de comportamento do ser humano, especialmente no Brasil, pelo aumento do consumo de peixes, e especialmente, né, pela culinária japonesa, peixe cru, nós vimos um aumento, né, em casos de parasitose por esse verme, né? Ele tem como hospedeiros diversos, né, espécies. Homem, que é o hospedeiro definitivo, os peixes, né, e uma espécie aquática chamada ciclopes, né? São espécies de microalgas na qual eles se multiplicam de forma, né, assexuada e se tornam, aí interessante, hospedeiros intermediários desse verme. Então ele tem 3 hospedeiros diferentes só para se ter uma ideia dessa variação. Ok? Então são conceitos básicos e importantes para diferenciar o comportamento e o ciclo de vida de cada um dos parasitas. Tá? O importante é colocar aqui já, né, por que eu, como profissional de saúde, eu preciso conhecer esses aspectos biológicos dos parasitas, né? Isso não seria algo a se aprofundar para a biologia? Por que a área das ciências da saúde precisa aprofundar esse conhecimento? É muito importante que conhecer com detalhes o ciclo de vida de um parasita vai permitir que o profissional de saúde saiba onde atuar, certo? Ele vai saber detalhadamente onde é, através do ciclo de vida, que o homem, como hospedeiro, vai adquirir aquela parasitose, como é que ele vai transmitir ao seu próximo, fatores de risco, tudo isso é fundamental e ele vai estar descrito no ciclo. Daí a importância de se conhecer esses aspectos. Então, é importante considerar.
Outro ponto importante a ser considerado aí é que a patogenicidade, que é a capacidade de provocar danos no hospedeiro, ele varia muito. E ele varia de acordo com características do parasita, e aí é uma relação, né? E do hospedeiro, certo? Existem parasitoses que, dependendo da condição do paciente, ele não vai ter nenhuma patogenicidade, não vai ter nenhum dano em si. Mas, se houver falhas no mecanismo de defesa desse hospedeiro, isso pode se tornar fatal para esse parasita. Eu vou dar aqui um exemplo bem claro, que é uma doença provocada por um protozoário, para exemplificar a vocês. Nós temos uma espécie chamada Giardia lamblia, que também pode ser conhecida como Giardia duodenalis, que é um parasita que atinge o seu habitat, é um intestino delgado do ser humano. Ali no intestino delgado, ele se fixa na parede do duodeno, simplesmente ele se fixa e ele passa a absorver todos os nutrientes que passam pela luz intestinal. Só isso que ele faz. Ele está ali se alimentando dos restos alimentares que passam ali pelo intestino. O que ocorre é que o nosso sistema imunológico, em um paciente que tem condições normais, mecanismos de defesa em perfeitas condições, é capaz de autocontrolar a presença, né, e a quantitativo desse parasita e elimina. Ou seja, uma pessoa que em boas condições de saúde, com estado imune em perfeitas condições, ele não vai ter nenhum dano pela presença desse parasita. Então, é uma doença que vai ser autocontrolada. Já em pacientes com baixa imunidade, por qualquer que seja a razão ou a natureza, e é um exemplo que nós temos muito conhecido, são os pacientes HIV positivos e com AIDS, nessas situações não há sistema imunológico capaz de controlar a presença desse protozoário no intestino. Ele vai se multiplicar cada vez mais, fazendo com que todos os nutrientes que seriam absorvidos pelo nosso intestino serão absorvidos pelo parasita. Então ele vai roubar esses nutrientes do parasita e, consequentemente, o paciente vai se tornar, né, um paciente desnutrido, e ao extremo, podendo levá-lo à morte. E como uma forma, né, de provocar uma limpeza e uma tentativa de contra-ataque para essa parasitose, o indivíduo ele vai provocar uma diarreia, tentativa de limpar esse intestino. E aí o paciente que tem baixa imunidade, ele vai acabar sofrendo com uma desidratação extrema, podendo ir à morte. E é importante considerar que até o início da década de 80, a giardíase não era uma parasitose conhecida. Já se sabia da presença desse protozoário no intestino do homem, mas se considerava como sendo uma relação ecológica comensal, na qual ele se alimenta de restos alimentares. Só a partir do conhecimento que nós tivemos da AIDS é que ele passou a ser considerado um parasita propriamente dito. Tanto assim que ele foi um dos indicadores que nós tínhamos no início da epidemia da AIDS, quando nós não tínhamos aí uma tecnologia de diagnóstico perfeita, né? O simples fato de ser um paciente adulto com diarreia provocada ali, né, no exame de fezes, se encontrava a presença desse protozoário, ali se estabelecia como um marcador da AIDS. Então daí a importância de termos esse processo. Tá? Outro detalhe importante a ser considerado é que nós temos espécies que sofrem mutações e, consequentemente, né, podem se tornar mais ou menos patogênicas. Né? Então, quanto maior a evolução, né, do parasito, menor são os danos que ele provoca, e essa é a regra geral na parasitologia. Quanto mais evoluído o parasito, maior as suas relações com o hospedeiro, menor são os danos que ele provoca e, consequentemente, mais harmônica será essa relação com o seu hospedeiro. Por quê? Porque ele sabe, ele é inteligente, ele sabe que se provocar dano no seu hospedeiro ou provocar a morte, ele morre junto. Né? Então, é uma relação extremamente interessante nesse processo. E aqui eu deixo para vocês, de forma bem resumida, esse material foi extraído do livro do Louis Hay, né? Uma das obras que eu recomendo a vocês ao aprofundarem, né? Buscarem essa literatura. Nós temos aí o livro do Hay. O Louis Hay, ele coloca, né? Ele elenca aí várias formas distintas dessa relação parasita-hospedeiro que podem aí justificar os danos à saúde. Né? Então, desde obstruções físicas,
né, de determinadas partes anatômicas, como, por exemplo, é o caso específico do entupimento do canal colédodo provocado por um verme, né? Pode ser provocado, você pode ter a presença de formas parasitárias em alguma parte do seu organismo, como é o caso da esquistossomose, presente no fígado ou no sistema porta-hepático, ovos de parasitas presentes, né, também provocando essas lesões, fibroses provocadas por essa presença, né, distúrbios provocados, né, pela absorção de sangue em determinadas locais anatômicas, né, nós temos uma série de formas diferentes na qual essa relação parasita-hospedeiro provocará danos à saúde do paciente. Né? Então é importante aprofundar e é o que nós vamos ver de forma detalhada em cada uma das parasitoses que nós iremos trabalhar aqui dentro dessa série. É importante ser considerado e recomendo a leitura do livro, certo? E é importante considerar que a parasitologia ela está intimamente associada a uma outra ciência que estuda o mecanismo de defesa do nosso organismo, que é a imunologia, certo? Então, os fatores que condicionam o processo de saúde e doença estão relacionados não somente à resistência ao parasita, mas também à forma como nós respondemos a essa agressão, certo? Então, é importante considerar, né, nesse sentido, que nós temos sempre duas respostas à presença de um parasita no organismo. Ou nós vamos tolerar essa presença, ou nós vamos resistir. E a resistência, ela é representada no nosso organismo pelo sistema imunológico. Seja ele o sistema imune inato ou o sistema imune adquirido, seja ele no adquirido pela imunologia celular, pelas respostas imunocelulares, ou específicas através de anticorpos ou do sistema complemento. Tá? Então, esse equilíbrio é que vai fazer com que o paciente tenha, né, uma parasitose e essa parasitose venha se manifestar como uma doença ou como algo tolerado pelo organismo. Tá? Então, é algo muito dinâmico e cada paciente ele vai ter essa relação, esse equilíbrio, né, sempre em modificações. O que cabe a nós, né, como profissional de saúde, é fazer com que a balança pende sempre para o processo de saúde. Nós vamos diagnosticar, nós vamos intervir para que a balança, né, sempre penda para o sistema imunológico, para a resistência, certo? E esse é o nosso papel aí dentro desse processo. Então, para isso, é importante conhecermos os parasitas, todos os aspectos biológicos, é importante que nós conheçamos essa relação e é importante que nós conheçamos também os mecanismos de defesa, nós saibamos como está a condição do paciente. Tá? E um ponto importante também, que vai pender essa balança, e é incrível, né, como pende, são os aspectos sociais. Né? Ou seja, uma parasitose, ela não só está ali, ela não vai só se demonstrar no aspecto saúde e doença, relação parasita-hospedeiro, mas existem diversos outros fatores que vão contribuir com esse processo. E entre eles, por incrível que pareça, aspectos sociais, aspectos geográficos, né, a questão do conhecimento do paciente e ter todo esse levantamento conhecido é fundamental. E aí, como um exemplo que eu trouxe para vocês, né, nós temos, por exemplo, um aspecto que vai impactar bastante na incidência, por exemplo, da doença de Chagas, está na relação social do paciente com o vetor, no caso, os barbeiros, os insetos triatomíneos, né? Será que os aspectos residenciais, a forma como ele mora, pode favorecer ou não a reprodução desses vetores? Nós sabemos que sim. E aí a gente vai aprofundar isso um pouco mais no nosso próximo encontro, especificamente na doença de Chagas, né, onde nós vamos entender o quanto a moradia pode impactar, certo? Com exemplos de cases interessantes que eu vou trazer para vocês, né, na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Assim como também as condições de vida, né? Por exemplo, a potabilidade da água, né? Será que isso vai impactar no risco de infecções e de parasitoses, na transmissão dessas parasitoses? E aí, voltando aqui especificamente para o Brasil, onde nós temos aí, de acordo com o último levantamento feito pelo IBGE, metade da população brasileira não tem acesso a saneamento básico, ou seja, água tratada, esgoto coletado e tratado e coleta de lixo. Né? E, portanto, como é que isso vai impactar
nos aspectos epidemiológicos, na incidência dessas parasitoses. Como é que nós, como profissionais de saúde, podemos atuar preparando o nosso paciente que vive em um ambiente totalmente desfavorável, evitando que ele tenha essas parasitoses ou uma resitiva, né, ou seja, novos casos dessa parasitose. E aí entra uma palavra-chave, né, na qual eu sempre vou tocar. A melhor forma de nós evitarmos doenças provocadas por protozoários, por parasitas de forma geral, e é claro que entra também as doenças infecciosas, é através da educação. É o ato de transformar a vida das pessoas pela informação, pela mudança de comportamento, pela mudança de atitudes, numa procura de uma melhor condição de qualidade de vida. Então, a partir do momento eu, como profissional de saúde, eu me responsabilizo, eu me impactuo pela qualidade de vida do meu paciente, eu tenho na educação uma ferramenta fundamental para essa transformação. E cabe aqui, é o que eu estou fazendo com vocês, o meu pacto é auxiliá-los nesse processo de educação para que vocês possam multiplicar essas transformações e fazer com que haja melhoria na qualidade de vida dessas populações. Então, esse é o nosso pacto aqui juntos, para que vocês possam aí replicar essa informação, não só utilizá-las na transformação de vida de vocês, mas do seu paciente também nesse sentido. Algo muito simples, um exemplo bem claro. Como evitar? Eu continuo no exemplo da giardíase. Considerando que é uma protozoose, uma doença, uma parasitose provocada por um protozoário, e considerando seu ciclo de vida, que se transmite pela a transmissão ela é fecal-oral, ou seja, você vai adquirir essa parasitose ingerindo água ou alimentos contaminados com fezes, como é que eu posso evitar que, além, é claro, eu e minha família possamos ter riscos de adquirir essa parasitose? Como é que eu posso fazer um tratamento da minha água em casa de forma eficaz, barata, porque se for ter um custo, ela vai ficar inacessível? Qual a melhor forma, dentro desse processo? E aí, cabe ao profissional de saúde conhecer esse processo e replicar essas informações, educando o seu paciente para essa qualidade de vida. Isso é um pacto, que nós temos que ter com a saúde e com a educação dos nossos pacientes. E aí eu trouxe para vocês alguns números. Eu peço desculpa com relação à data, mas, por incrível que pareça, nós não temos pesquisas semelhantes mais atuais. Então, só para você ter uma ideia, em 1997, a Organização Mundial de Saúde estimou, baseado nas pesquisas científicas que existiam até ali, quais eram as principais doenças provocadas por parasitos, e aqui eu vou destacar as doenças provocadas por protozoários, e aí mostrando a diferença entre novos casos, ou seja, aqui você tem realmente a incidência, os óbitos, uma estimativa de óbitos por ano e uma estimativa da prevalência nesses pacientes. Então, olha que só, que interessante. Talvez a que tenha maior destaque seja a malária, exatamente pela ampla geografia em que nós temos pacientes expostos ao vetor, consequentemente expostos na área de risco dessa parasitose. Nós temos, só para você ter uma ideia, de 300 a 500 milhões de novos casos ao ano, isso é uma estimativa de 1997, com cerca de 1,5 a 2,7 milhões de óbitos por ano, e nós não temos estimativa de prevalência, quantos casos se tem por ano. Temos a tricomoníase, que é também uma doença provocada por um protozoário, Trichomonas vaginalis, uma doença sexualmente transmissível, que possui sintomas na mulher, mas é assintomática no homem, sendo aí uma estimativa de 170 milhões de novos casos por ano, não provoca óbitos, mas há uma prevalência estimada aí de 113 milhões de pessoas no planeta. A amebíase também, uma outra parasitose provocada especificamente por protozoários, entamoeba-histolítica, com 48 milhões de novos casos, provocando uma estimativa de 70 mil mortes por ano. As leishmanioses, e aí nós temos um risco para o calazar, que é a leishmaniose visceral, que estima-se em 500 mil de casos por ano, e responsável por 80 mil mortes e uma prevalência de 2,5 milhões de prevalência mundial. A tripanomissomíase americana, que é a doença de Chagas, objeto de estudo do nosso próximo encontro,
com 300 milhões de casos novos por ano, sendo responsável por 45 milhões, né, e uma estimativa de 18 milhões de casos. E aí só um detalhe importante considerar, que estima-se que existam no Brasil 2 milhões de pacientes com doença de Chagas afastados pelo INSS em decorrência da doença. Então, é uma doença que impacta socialmente muito forte. Nós temos a tripanossomíase africana, que é a doença do sono, cuja estimativa está concentrada só no continente africano, mas são 150 milhões de novos casos, com 100 milhões de óbitos, né? E aí, daí para baixo, algumas parasitoses provocadas por hominídeos, entre eles a ascaridíase, a ancilostomíase, que é o famoso amarelão, né? A oncocercose, né? E a esquistossomose com números altos, né? Dentro das prevalências estimadas. Então, só esses números justificam o nosso trabalho, né, e a nossa reflexão sobre como atuar e a importância dessas parasitoses na saúde pública, certo? Um pouquinho, eu sei que esse slide assusta bastante, mas aqui é uma classificação taxonômica, é uma forma que nós, dentro da parasitologia, utilizamos para classificarmos esses seres que são parasitas humanos, né? Nós classificamos dentro do reino protista em filos, subfilos, ordem, família, gêneros e espécies. E o que eu queria trazer para vocês é que quanto maior a proximidade taxonômica das espécies, mais próximas são as características das parasitoses. Né? Por isso que nós precisamos aí ter essa classificação, ok? E aí é importante considerar que existem 3 grandes filos de importância médica, né? O filo Sarcomastigóphora, onde estão classificadas as amebas e também os protozoários que se locomovem por flagelos. O filo Ciliófora, onde nós temos ainda a única espécie que parasita o homem, o Balantidium coli, uma espécie que se locomove por cílio na sua forma ativa, né? E o filo Apicomplexa, que são os filos que se caracterizam não por ter formas de locomoção, mas sim por ter uma estrutura que vai permitir com que esses protozoários invadam a célula hospedeira, portanto são parasitas intracelulares, né? E aí nós temos várias espécies de importância médica, como o causador da malária e é também o causador da toxoplasmose. E em negrita eu deixei, só por curiosidade, os microsporídeos, que são, né, hoje classificados como fungos, mas que até 10 anos atrás eram classificados como protozoários. Mas é importante que a gente vai também trabalhar um pouco mais, conhecer um pouco mais desses agentes infecciosos, porque possuem grande importância médica. Tá? E aqui um resumo das principais doenças reemergentes que já tiveram importância no passado e que continuam tendo doença e que, volta e meia, aumentam a sua prevalência no mundo. Destaquei aí a malária, a toxoplasmose, a isosporíase, que é uma infecção oportunista, e a doença de Chagas, e novos agentes, né, que são classificados, são novas doenças, criptosporidiose, ciclosporíase, blastocistose, e destacar a microsporidiose, que já não é mais nem considerado como protozoário, né, no passado, há 10 anos atrás sim, hoje são considerados como fungos, certo? A ideia é trabalharmos um pouco mais esses agentes aí ao longo dos nossos encontros e dentro dessa série que inicia-se hoje, né, para que a gente possa conhecer um pouco mais. Deixo para vocês aí dicas de alguns materiais e a recomendação de leitura para aprofundar um pouco mais desse conhecimento e estou à disposição, tanto agora aí quem estiver online, ou para quem não estiver online, estiver assistindo, acompanhando aí dentro do nosso canal no YouTube, Telesaúde Goiás. Eu deixo para vocês o meu e-mail, né, que está no início da apresentação, cidião, né, que é o meu sobrenome, @gmail.com. Estou à inteira disposição para vocês para tirarem dúvidas. E peço também para que vocês acessem, né, a nossa plataforma Telesaúde, cadastrem-se para que vocês possam receber, né, informações, possam participar também do teleconsulta, né, basta simplesmente acessar o nosso site, preencher ali, fazer o cadastro, né, e estamos aí à inteira disposição de vocês para ofertar esse serviço de teleconsulta para que vocês possam tirar dúvidas específicas aí a respeito de um paciente, de um case clínico, né, e é importante para que a gente possa crescermos juntos em prol aí de uma qualidade de vida aos nossos pacientes. Estou aí à inteira disposição de vocês, agradeço aí pela oportunidade, do tempo que vocês dedicaram aí
ao conhecimento e aí ao crescimento de vocês dentro da saúde. Um grande abraço e estou à inteira disposição.